Amados, eu quero que você entenda que Jesus, Ele não morreu na cruz. Grava isso que eu vou te falar agora. Jesus, Ele não morreu na cruz para que você não passasse por ela. Jesus, Ele morreu na cruz para que você pudesse suportar e vencer a cruz que você teria que carregar. Nós falamos aqui outro dia na igreja que a cruz é um ponto de encontro. Amém? Quem entende que a cruz é um ponto de encontro? A cruz é um ponto de encontro. Quinta-feira aqui nós falamos uma expressão interessante, né? Que a cruz, ela é a porta de saída do mundo e a porta de entrada para um novo reino. Aleluia. Então quando você vai lá no livro de Gênesis e você vê o texto bíblico dizendo, Deus olha e diz assim, olha, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quê? Vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você está ouvindo aí? Vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus está dizendo, eu vou fazer com que o homem seja o meu espelho. Eu vou fazer com que o homem reflita a minha imagem. Você crê nisso? Com que o homem reflita quem eu sou. E aí, até um texto que não está no esboço aqui. E olha que eu fui para casa, reli toda a ministração de novo. Esqueci de colocar esse texto, mas eu esqueci. Coríntios 13, 3, né? Primeiro ou segundo? Primeiro, né? Quando fala de glória em glória, de fé em fé. Aí diz assim, ó. Onde o Espírito do Senhor está, onde quer que o Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. E aí nós falamos de uma frase aqui na quinta-feira que diz que quanto mais eu me torno prisioneiro de Cristo, mais eu me sinto livre. Quem é um prisioneiro de Cristo aí? Quanto mais eu sou prisioneiro desse amor, mais eu vou sentindo essa liberdade. Tremendo, né? Porque quando há o Espírito de Deus ali, então você torna-se uma pessoa livre. Você torna-se uma pessoa livre. E aí, querido, olha o conceito. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Diga esse glória a Deus. Refletimos a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados de glória em glória. Na minha tradução King James diz, com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Então quando Deus faz o homem, Ele diz, eu vou fazer ele a minha imagem e semelhança. Então olhe para mim, homem. E aí o homem olha para Deus e Deus vai expressando a imagem dele no homem. E o homem vai refletindo, vamos participar, queridos. O homem vai refletindo essa glória de Deus. Essa imagem vem de Deus e ela vai refletindo no homem. Então quando Deus ele faz um homem, Ele faz um homem com um propósito. O homem vai refletir quem eu sou. O homem vai refletir a minha presença. O homem vai refletir a minha glória. Isso é tremendo ouvir isso, querido. Em João capítulo 17, diz assim, João capítulo 17, eu vou ler a partir do versículo 20 não, versículo 1. Tendo dito estas palavras, os seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Que coisa linda, querido. Jesus está dizendo assim: eu quero ser glorificado, porque se eu for glorificado, o Senhor será glorificado. Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, o homem está refletindo a glória de Deus, e por isso o homem torna-se louvor a Deus. Ou seja, se eu sou igual a Deus, Deus é louvado através de mim. Está tudo muito lindo até aí, está tudo muito poderoso. E Jesus disse: é isso que eu quero. Por isso que Jesus é o segundo Adão, só que o Adão perfeito, porque Adão nasce com a glória e perde a glória. Jesus vem sem glória e é glorificado. Você crê nisso? Nosso exemplo é Jesus, então nós não fazemos o caminho de Adão.
Nós agora crucificamos esse caminho para fazer o caminho de Cristo. E aí Jesus continua fazendo a sua oração a Deus e diz: assim como lhe outorgastes autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Querido, se você quer uma síntese, se você quer um resumo do que é vida eterna, é isso aqui. Às vezes a gente fica procurando muito significado de vida eterna. O que é vida eterna? O que é vida eterna? Vida eterna é isso. A vida eterna é esta, que conheçam a ti. Quem conhecia Deus como Ele é? Adão. Todos os dias Deus ia lá e visitava ele, mas a Bíblia diz que teve um dia que Adão se escondeu. Você não se esconde de uma pessoa que você não vê. Você não se esconde de uma pessoa que você não conhece. Se Adão se esconde de Deus, é porque antes ele via Deus, ele conhecia Deus, ele ouvia Deus, ele caminhava com Deus. Eu fico muito feliz, eu fico extasiado quando eu vou falando essas coisas aqui, irmãos, porque você imagina toda tarde, você está ali no jardim, de repente quem chegou? Deus, vamos caminhar comigo, amigo. E os dois vão andando ali pelo meio do jardim. Adão era um cara que tinha a glória de Deus, andava do lado ali. E Jesus falou: então essa é a glória que o Senhor me deu. Através de mim, as pessoas que me ouvem, que são cristãos, vão ter isso, a oportunidade de conhecer a ti. E é por isso que até o Vinícius ministrava aqui ontem. E é por isso que quando você lê lá em Gênesis, você vê Adão conhecendo Deus face a face. E aí quando você vai em Apocalipse capítulo 20, você vê os cristãos, toda a humanidade que aceitou Jesus como Salvador, fazendo o que Adão fez um dia, conhecendo a Deus face a face, novamente refletindo a glória desse Deus eterno, Criador de tudo. Você está esperançoso por esse dia, hein? Para se encontrar com esse Deus único e verdadeiro. Versículo 4: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregastes para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha comigo antes que o mundo existisse. É muito pesado, porque antes do mundo ser criado, lá estava Jesus, com a glória junto com o Pai. E aí a palavra Jesus é o meio de comunicação para que tudo fosse criado, e tudo é criado. E o homem agora está ali no jardim do Éden. Eu tenho comigo que quando Deus está dizendo assim, ó, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, eu tenho comigo que quando Deus está dizendo, o homem pecou e agora é como um de nós, esta pessoa que Deus estava conversando era o seu Espírito e a pessoa do Senhor Jesus. Mas é tremendo, por isso que eu amo Jesus acima de qualquer coisa, porque Jesus tinha uma glória antes de tudo existir, e agora o homem tem a oportunidade de refletir essa glória. Mas o homem perde essa glória, e quando o homem perde essa glória, Jesus não aceita ter uma glória se não fosse para ser dividida com os homens. Se os homens perdem a glória, eu também perco a minha glória. E ele perde a sua glória e vem como homem, e ele restitui a sua glória para que nós pudéssemos restituir também a nossa glória. Quem crê? Levanta a mão, libera um brado e diga: eu fui feito para a glória. Eu fui feito para a glória. Não é? Você não foi feito para a glória? Eu fui, você também foi. Dá um sorriso para quem está ao seu lado e diga: é isso aí, cara, não tem outro caminho não, a gente foi feito para a glória. Está achando o quê? Aí Jesus diz assim no versículo 22: eu lhes tenho transferido a glória que me deste, que tens me dado, para que sejam um, como nós somos um. Opa! Então quer dizer que agora Jesus está devolvendo a glória para quê? Para que nós sejamos um. Se você faz o curso de escatologia aqui na igreja e você acha loucura, se você acha um barato muito louco, se você acha uma questão assim, você fala: cara, eu nem entendo isso direito, Machado. Mas quando você fala que lá na eternidade a gente vai estar celebrando, cantando Santo, 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 só motivo de alegria, motivo de riso. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. A gente está nessa terra gemendo e semeando com lágrimas, mas vai chegar um dia que a gente vai colher com alegria.
E essa colheita com alegria aí, queridos, são nesses campos que estão preparados na Nova Jerusalém. E aí você fala, pô, Jesus está ali, e eu estou vendo, e Deus está... Se você acha isso muito louco, é porque você não lê esse versículo. Porque está dizendo que Deus, Jesus são um, e tem mais uma outra pessoa, além do Espírito Santo, que é você. Se você acha muito louco e não entende a questão da trindade, imagina se a partir de agora que você crê nisso, que além da trindade tem uma outra quarta pessoa que entrou nesse relacionamento, que é você. Se já era louco, ficou mais louco ainda, querido. Eu creio nesse evangelho de loucura. Você crê? Não é não? Eu fui feito para a glória de Deus. Mas você está empolgado nessa noite, você está dando brados de adoração, sabe por quê? Porque eu estou falando dos motivos dos quais você foram criado. Mas essa não é a nossa condição hoje. Por quê? Porque quando Adão, ele peca, olha como cai o clima. Adão acaba com tudo isso. Estava tudo tão perfeito, estava tudo tão supremo, tudo tão bonito, tudo tão desejável. Adão chega e acaba com essa condição. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 20, diz que a criação ficou submetida à inutilidade. Por que a criação fica submetida à inutilidade? Ela é inútil, a criação somos nós. Por quê? Porque a nossa utilidade é o quê? Refletir a glória de Deus. E se agora nós não conseguimos refletir a glória de Deus, para que nós servimos então? Para que você serve? Você foi feito para refletir a glória de Deus, mas com a queda de Adão, você perde essa condição, então você não serve para mais nada. Então você serve para quê? Nós ficamos sujeitos à inutilidade. Daí então, querido, o início da ministração, a cruz é um ponto de encontro. Queridos, por que nós pregamos o evangelho da cruz? Porque nós falamos tanto da cruz? Por que nós falamos que toda a ministração, tudo que é falado na igreja precisa ter um foco, a cruz? Por um único motivo, querido. Porque a cruz, ela é um motivo de alegria para nós. Ela é um motivo de alegria. E eu vou explicar para você por quê. Irmãos, quando Adão, ele peca contra Deus, vamos lá, participem comigo aí. Deus é eterno? Sim. Você consegue colocar alguém que é eterno? Você consegue enquadrar alguém que é infinito em algum espaço? Não. Por exemplo, se na tua garagem cabem 2 carros, você põe lá 2 carros. É isso? Se na tua garagem cabem 1 carro, você não põe 10. Queridos, o nosso coração, o coração do homem, ele cabe perfeitamente em uma pessoa. Você sabe quem é? É Deus. Aquele homem, aquele ser que disse: tem um lugar que eu quero habitar, no teu coração. Ele cabe ali, certinho. Mas quando Deus sai do coração do homem, cara, fica um vazio. Você já sentiu vazio já? Quem às vezes sente um vazio? Quem sente um vazio? Pastor, eu sinto um vazio. Deu 3 horas e eu não comi, pastor. Meu Deus, é um vazio que a minha anaconda interior, ela remexe muito. Não é esse vazio que eu estou falando. Vazio de ausência. Por exemplo, a Lourinha às vezes vai viajar. Vocês sabem quem é a Lourinha, né, irmãos? A Juliana. Ela vai viajar, agora eu chamo ela de Loirinha. A Lourinha vai viajar às vezes, bate um vazio. Não bate, os irmãos aí. Fala, aquela Lourinha não gosta dela, briga comigo o dia inteiro, irmãos. Eu não gosto daquela Lourinha lá. Aí o Daniel também vai viajar, diz 2 dias, só 3 dias. O Levi, cara, bate um vazio, fala, ai. Aí você coloca a música lá, né? I'm beautiful. As lágrimas rolam. Aí você coloca Netflix aí e diz: esqueceram de mim e tal. Um vazio. Bate ou não bate? Quando você gosta, por exemplo, quando você vai embora, você fala: poxa, agora eu só vou ver o pastor Machado quinta-feira, não é? Bate.
bate uma tristeza. Imagina Deus, irmão. Imagina Adão, lembra quando a gente ministrou isso aqui na igreja? Imagina Adão depois de ter feito a besteira que fez. Estava no jardim do Éden, agora está andando num lugar cheio de deserto. A angústia no coração daquele homem por saber, ontem ele me visitou, hoje ele não me visitou. E aí, querido, quando o homem, ele perde a glória de Deus, quando ele perde a presença de Deus, glória, podemos falar aqui presença de Deus, ele torna-se inútil, porque a minha realização plena e máxima é Deus, e eu não tenho Ele agora. Na década de 60, se não me engano, desculpa os irmãos que entendem melhor que eu aí de administração e psicologia, mas eu estudei isso muito pouco, porque eu sou formado em comunicação, vocês sabem disso. Mas lembra quando você estudou aí, não sei se você estudou isso no ensino médio, no ensino fundamental, mas sobre a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades humanas? Lembram, não lembro? Mas é o pessoal de administração que estuda isso aí, né? Mexe com gerenciamento de pessoas. Esse era psicólogo, né? Esse psicólogo, eu creio eu que comportamental, ele faz ali um mapeamento das necessidades humanas. Aí ele traça ali numa pirâmide, né? Começando do básico até a realização plena de um homem, né? E aí ele fala que primeiro o homem precisa das suas realizações fisiológicas, ele precisa comer, ele precisa dormir, ele tem necessidade de alimentação. Essa é a necessidade meio que animal, né? Meio que selvagem, o homem precisa disso. E aí depois de alcançar dessa realização, ele pula uma etapa e ele vai para a realização de segurança. Então ele precisa de um teto, ele precisa de um emprego. E após essa realização ele pula de etapa então, e aí ele vai para uma realização onde ele precisa estimular e estabelecer vínculos, relacionamentos. Então ele precisa ser amado por alguém, ele precisa pertencer a um grupo, ele precisa pertencer a uma comunidade, ele precisa pertencer a uma tribo, né? É assim que o indivíduo ele se comporta. E após estabelecer esses laços, digamos que sociais ou afetivos, então ele vai para uma outra etapa, que é a etapa da autoestima. Então ele quer saber como ele é avaliado no grupo que ele pertence, ou seja, como é que as pessoas me veem ali, como as pessoas gostam de mim, o nível de importância que eu tenho. E quando ele consegue realizar esse último essa última necessidade, então ele vai para a última, que é a realização plena, segundo Maslow, tá? Isso aqui não está na Bíblia não, estou falando humanamente aqui. E aí ele vai para a realização pessoal. Então agora ele tem um sonho, ele tem um projeto, ele fixa o seu coração numa realização profissional, e aí vai variar de indivíduo para indivíduo. O que eu estou querendo dizer, querido, é que o ser humano ele passou a procurar um meio para realizar uma obra, um projeto. Ele passou a procurar um meio de realização para suprir a carência, a necessidade que ele tem no seu coração devido à ausência de alguém. Vocês sabem de quem é. E aí o homem começa a procurar de todas as formas. Ele busca a realização, seja no topo da pirâmide, realização pessoal, seja uma realização de autoestima. Ele quer se sentir importante no meio das pessoas que ele convive. Ele precisa de laços, ele precisa de amizades, ele precisa de uma rede social. Essa palavra está em evidência nos nossos dias. E ele vai se desgastando à procura de algo que supra a carência que ele tem. Mas por mais que ele corra atrás de tudo, o homem mais realizado da Bíblia, que foi Salomão, chegou a uma conclusão depois de ter conseguido tudo: era como correr atrás do vento. Tudo era vaidade. Por quê? Porque o vazio que tem no nosso coração só pode ser preenchido pela pessoa que saiu, e a pessoa que saiu foi Deus, e só Ele pode preencher esse vazio. Amém?
Repare como o homem, humanamente falando, ele é incapaz de produzir glorificação. Como o homem, agindo sozinho, é incapaz de falar assim: conquistei tudo e estou feliz, estou realizado. Não tem um homem sequer. Não tem. Às vezes até o contrário, né? Você pega pessoas que, quando você olha e diz assim: poxa, financeiramente falando, essa pessoa tinha tudo para ser feliz. Como é que pode essa pessoa estragar a vida dela desse jeito? Embora problemas psicológicos não são problemas de camadas sociais, né? Tem gente que acha que depressão, por exemplo, só dá em rico. Outro dia o irmão falou: eu acho que tal pessoa está com depressão. Para com isso, rapaz, você é pobre não tem isso não. Como pobre não tem depressão? Claro que tem, né? Mas a gente às vezes analisa, e por exemplo, o cara mora nos países nórdicos, o cara mora na Áustria, o cara mora na Suíça, o cara mora em Tóquio. Esses países ricos são os países que têm os maiores índices de pessoas que sofrem com problemas de ordem psicológica. Países que têm altíssimos níveis de suicídio, por exemplo. O que eu quero que você entenda, querido, é que por mais que você busque uma realização financeira, profissional, por mais que você busque uma realização material dessa terra, você vai chegar a uma conclusão: é como correr atrás do vento. Nada pode trazer glória, nada pode me realizar plenamente, nada pode me realizar ao máximo. O vazio que há no meu coração só pode ser habitado pela pessoa que saiu, e essa pessoa é o eterno, é o infinito, é a expressão máxima de glória, que é o Senhor Deus, Yahvé. E aqui eu quero que você se anime, querido. Porque eu quero que você se anime, porque eu estou pregando sobre evangelho de cruz. E em Romanos 8:1 diz: portanto nenhuma condenação há para você que está em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei da morte e da lei do pecado. Queridos, quando há uma cruz, por isso a cruz é o centro da nossa pregação, o centro da nossa religião, o centro da nossa motivação, porque quando a cruz é estabelecida no marco zero, e Jesus decide morrer na cruz, e Ele nos convida para ser crucificados junto com Ele, ali, a criatura que estava contida num cativeiro de infelicidade. Quando o homem pecou, o homem entrou num regime, num cativeiro, ele tornou-se aprisionado. Sabe aquela doença, esclerose múltipla? Você vê uma pessoa cheia de vigor, cheia de entendimento, de repente a pessoa pega aquela doença, ela vai atrofiando, e a pessoa fica ali parada, cheia de vida, cheia de entendimento, cheia de conhecimento, mas não consegue mexer o corpo. Assim estava o ser humano. Assim estava o ser humano. Tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele ter pleno domínio de tudo. Mas agora veio o cativeiro, veio o inferno, veio Satanás e o aprisionou. E disse: agora você está aprisionado nesse regime, agora eu tenho controle da sua vida, agora a lei do pecado, a lei da morte está sobre você. Mas quando nós falamos de um evangelho de cruz, quando nós falamos que a cruz é a porta de saída do mundo, que eu estou querendo dizer para você que a cruz não é motivo de tristeza, a cruz é motivo de alegria, porque graças à cruz eu estou crucificado nela e morto para o mundo, e agora eu vivo em Jesus. A cruz te liberta, a cruz te tira desse cativeiro. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que coisa fantástica. O evangelho da cruz prega no teu coração. Sabe essas necessidades que você tem todas aí? Isso não vai te realizar. Só a glória, só a tua glória me satisfaz. E agora eu posso ter essa glória mais uma vez. Por isso, querido, a cruz, ela não é um instrumento de condenação. Não, a cruz é um instrumento de absolvição. Porque quando você é crucificado nela, você não está se condenando, pelo contrário, nenhuma condenação há em você.
você está se tornando absolvido, você está se tornando livre. E quando é que nós somos crucificados? Em Romanos 6, diz assim, Romanos 6:3: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados em sua... Vamos lá, vamos participar do culto aqui, na sua... Porquanto fomos sepultados com Ele, por meio do batismo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos a nova vida. Querido, o processo de crucificação na tua vida, ele acontece quando você é batizado. O batismo não é um ato simbólico, querido. O batismo é um ato público para a confissão daquilo que eu recebi no meu interior. Na prática, querido, é quando você está dizendo: a cruz de Cristo é a minha mensagem. A cruz de Cristo é um divisor de águas na minha vida. Antes dela eu era um sujeito aprisionado, lutando para sobreviver e buscando meios e formas nesse mundo de realizar algo, um vazio que havia dentro de mim. Mas após ela eu me tornei livre. E agora eu sinto uma glória, uma realização. Por isso o texto diz: de glória em glória somos transformados. O que significa entender que nós vamos olhando para Jesus, e quanto mais nós olhamos para Ele, mais a glória de Deus vai imprimindo sobre nós a vontade dEle. Isso vai durar, querido, a tua vida inteira. Quando você morrer, ou se você for arrebatado antes, né, você experimenta a forma plena, máxima. Por quê? Isso é tremendo. Porque enquanto você está nessa terra, você já teve restaurado a sua alma e o seu espírito. Mas quando essa tenda, esse corpo, essas ruínas, lembra da ministração de quinta? O escombro, o corpo, esse é o último processo. Meu espírito, minha mente, minha alma estão sendo glorificados, para que quando aparentemente tudo acabar, aí vem o Senhor Deus. Ele não vai nos fazer mais a sua imagem e semelhança. Espiritualmente nós já somos. Ele só vai nos revestir de uma morada celestial, um corpo físico. Por isso, quando eu estou dizendo que nós adoramos aqui na igreja, e hoje nós adoramos quem nós não vemos, mas um dia será restituído o toque, o visual, o abraço. E não é que você voltou a ser o meu amigo, e são muitos. Quantos querem o evangelho da cruz para ter plenamente a glória? Sabe, queridos, mas essa ministração, ela mexe muito ao nosso coração de forma espiritual. Mas essa ministração, ela tem também o seu conteúdo prático. Porque vamos voltar aqui para as necessidades humanas. Vamos voltar aqui para a pirâmide de Maslow. Então a gente começa, desde que você se entende por criança, você começa a crescer, você procura ser aceito por alguém, você quer ser aceito, e você busca aceitação. Busca ou não busca aceitação? Você quer, por exemplo, pertencer ao grupo dos... Quem já pertenceu a algum grupo? Fala o grupo que você pertenceu. Isso, o grupo dos quietinhos. Fala outro agora. Do rock. Então você ouve lá só rock, né? Tonico Tinoco, Trio Parada Dura, tal, só rock. Fala outro grupo, por favor, queridos. Skatistas. Eu sempre tive a ilusão de pertencer ao grupo dos skatistas. Eu queria fazer parte, eu tentava, mas eu não nasci para andar de skate. Eu nasci para andar de carro, irmãos. Mas aí você quer pertencer ao grupo dos intelectuais. Não tem um grupo dos intelectuais? Eu também quis fazer parte do grupo dos intelectuais, mas era muito burro, irmão, então não dá para fazer parte deles. E aí você quer fazer parte de um grupo, mas você percebe que por mais que você quer fazer parte de um grupo, você não consegue se encaixar plenamente no lugar, porque só tem um grupo para você pertencer. E aí você quer
uma realização material. E aí você fala, casa, na onde? Na praia. Você pode conseguir a casa na praia. Realização máxima, New York. I love New York. Você vai para lá, Times Square, tá. Casamento, relacionamento sério, tá. E você vai percebendo que você procura e não encontra. Lá em Efésios 2:12 diz: vocês estavam naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Por quê? Porque as promessas foram dadas primeiro para Israel, depois estendidos para todos os gentios. Vocês eram estranhos, sem aliança, sem promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha a importância do Evangelho da cruz. Aí quando você passa pela cruz, querido, que você passa pela cruz, um cara sem esperança, um cara que não era aceito, um cara sem realização, um cara que buscava realização em tudo, mas não encontrava em nada. Agora você está unido às promessas de Deus. E qual é a promessa e qual é a vontade de Deus? Que o homem o veja, que veja a sua glória. E agora, de uma condição de totalmente recluso, de uma condição de totalmente separado, de uma condição de totalmente solitário, você é abraçado pelo corpo de Cristo, você é abraçado pela igreja do Senhor. Você pode dar um brado aí? Você é abraçado pelos céus, você é abraçado por Deus. E agora ele diz: agora você tem tudo, agora você tem a mim. Aleluia. É por isso que às vezes, querido, você que é crente, quem é crente aqui? Às vezes as pessoas não entendem o crente, porque o crente às vezes está passando problema no casamento, o crente está passando problema no financeiro, o crente está passando problema em todas as camadas lá da pirâmide de Maslow, na realização, na autoestima, em tudo. E ele chega aqui na igreja, ele chora, ele sente a presença de Deus, e você olha para ele, ele está realizado. Por quê? Porque toda necessidade física, material, toda essa necessidade foi suprida por uma única presença, que é a presença do eterno Deus. E essa graça satisfaz, essa presença é suficiente. Amém? Você está crendo nisso em nome de Jesus? E aqui, querido, começa a entrar a parte prática da ministração, do porquê a frase aqui no telão está dizendo: a cruz não é motivo de tristeza, a cruz não é motivo de cansaço, de decepção. A cruz não é motivo. Por quê? Querido, quando você passa pela cruz, você é aceito pelo reino, você é implantado dentro de uma igreja, tá? Igreja aqui, não estou dizendo igreja aqui, mas igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Mas tem alguém que continua presente em você. Quem? A carne, o homem, o lado humano. Confesso para você, concordam comigo nisso? Que se quando a gente aceitasse Jesus, aceitei Jesus como Salvador, acabasse o mundo, Jesus já voltasse, a gente já fosse direto para a eternidade, seria bem melhor, não seria? Mais fácil. Mas aí Deus diz o seguinte: vem cá, me aceitou? Tá. Eu vou habitar dentro de você com o meu espírito. Não, você creu nisso? Eu vou habitar dentro de você com o meu espírito. Você vai ficar na terra como homem. Por quê? Porque o plano de Deus, querido, ele segue essa regra. Quando você lê a Bíblia, você entende isso. Ele cria o homem e faz o homem para viver glorificado, isso tudo que a gente falou. Aí o homem peca e vai se distanciando. O processo de volta é pelo mesmo caminho que o homem foi, só que tudo ao contrário. Deus não poderia fazer com que a humanidade saísse daqui e ignorasse tudo e voltasse do nada a viver glorificado com Ele. Então Ele pretende o caminho de volta. Esse caminho de volta é o caminho que nós estamos fazendo. É o caminho de viver como homem, como humano. Mas aí tá a parte tremenda. Aleluia. Quando o homem saiu daqui do jardim do Éden,
eu tirei o meu espírito, ele se perdeu, cara. A humanidade, é interessante isso, porque a humanidade sem Deus, ela foi cada vez mais se aprofundando num nível de distanciamento. Isso começou a ficar claro através dos relacionamentos, né? Porque o ódio começou a se aflorar, a maldade, o pecado, a imoralidade. Aí Deus falou assim: eu preciso que o meu espírito esteja neles, para que eles encontrem o caminho de casa. E Ele compartilha o espírito. E agora nós temos o nosso maior desafio, que é como homem, mas um homem que tem o Espírito Santo, caminhar nesse caminho que é Jesus, para voltar para casa. E a cruz foi o primeiro passo, foi o start. Qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus era colocar o homem na terra e habitar na terra com o homem. Mas quando o homem peca, a glória dele sai da terra, sai do homem, e o homem fica sozinho. Então ele coloca o Espírito Santo dele no homem, porque agora Deus está habitando na terra, nos nossos corações, para que só assim possamos alcançar plenamente a glorificação, o estágio máximo do cristão, que é quando iremos morar na eternidade, a partir da vinda do nosso Messias, Jesus. Mas o conteúdo prático, querido, nisso que eu estou dizendo, é que hoje, humanamente falando, nós lidamos com duas forças dentro de nós. Porque quando a gente passou pela cruz, nasceu o homem espiritual. Opa, veio o homem espiritual. Mas quando a gente olhou para o lado, quem é que estava lá? A carne. O desejo de pecar, a tentação de mentir, a fraqueza, a frieza, tudo que é carnal está ali do lado, porque a carne quer fazer parte. Entenda isso, a carne quer fazer parte deste relacionamento. Mas o que a carne precisa entender é que ela não pode fazer parte desse relacionamento agindo como carne. Mas a carne não sabe agir de outra forma senão na carne, e ela quer fazer parte. Ela quer fazer parte desse novo relacionamento que nasceu a partir da cruz. E aqui começam os problemas. Estava tudo muito bonito, mas aqui começam os problemas. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis a vontade da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que você já não sabe mais o que você quer. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais subjugados perante a lei, porque a lei condenava. E aí fica a carne pedindo uma coisa e o Espírito pedindo outra. E aí você chega à conclusão: não sei o que eu faço, porque o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Espiritualmente eu quero estar ali, eu quero estar ligado, e eu quero estar com Deus, mas a minha carne, a carne é incapaz de produzir glorificação. Lá em Romanos capítulo 8, coloca pra gente o texto aí de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porquanto a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E aqui está o grande problema, querido. Quando a carne começa a falar mais alto, mesmo eu tendo passado pela cruz, aí eu passo pela cruz, eu venho aqui na igreja, eu canto a música, eu passei pela cruz, não volto mais atrás, aceitei Jesus como meu Salvador, mas aí a carne começa a falar. Aí a carne olha lá para a pirâmide e ela começa a dizer assim: você tem necessidade de autoaceitação, você precisa ser aceito pelas pessoas. E aí Jesus não é suficiente. Aí ela diz assim para você: você precisa de uma realização aí na tua vida. Você fala: não, mas Deus é a minha realização. Não, você precisa de outra. Você precisa ter algo na tua vida para que as pessoas olhem para você e todo mundo fala: nossa, olha ele, olha ela. E aí a carne começa a inclinar para algumas coisas que confrontam o que o Espírito diz. Ela começa a nos levar aquele caminho, aquele lugar de onde um dia a gente saiu. E o conteúdo prático, por isso que falar de cruz
é falar de um ensinamento prático. Amém, queridos? Por vezes nós começamos a trazer a realidade da carne para o espírito. Por isso nós precisamos desse conteúdo prático. Porque eu estou aqui falando de homem espiritual, mas pode ser que por detrás haja uma realização carnal nisso aqui. Olha para mim. Eu quando sou pastor, a minha realização nisso é carnal ou espiritual? Eu sinto Deus plenamente dentro de mim, isso é suficiente ou não? Eu preciso ser pastor para as pessoas verem. Eu preciso pregar bem para as pessoas falarem, oh, pegou bem, cantou aí, que música aí. E aí, cara, a gente às vezes dá uma parada assim e fala, opa, quem está falando isso é a carne. Ontem, acho que foi o Vinícius que estava pregando aqui, ou o Pedro, um dos dois, ou o Douglas. Aí alguém falou aqui, como o pastor Machado fala. Irmão, quando ele disse essa palavra, não sei quem foi, quando o pastor Machado fala, fazer o que, né? Sacomé, né? A carne vai lá em cima. Aí o outro não falou, o Pedro não falou, então eu gosto mais do outro. A carne fala. Não. Nossa, pastor, o senhor é eu. Você também é assim. Hoje vai pregar aqui o irmão Eliésio, irmão Tiago, irmã Márcia. Por que eu não vou? Por que eu não vou? Por isso que eu estou em outra igreja, porque lá o pastor dá oportunidade. Não é? Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz? Outro dia o irmão perguntou para mim, pastor, quando é que o senhor vai me dar a oportunidade de cantar? Eu falei, irmão, eu estou aqui todo domingo, eu começo a cantar, se você cantar aí. Mas não, cantar no altar. Eu falei, nem sabia que você queria cantar no altar, sobe lá e canta lá. Não tem ninguém agora. Tem que ser no culto. Entendeu, então. Vai vindo aí que nós vamos pôr o irmão para cantar. Que coisa. A carne não começa a falar para o espírito? Hein? Vamos embora, vamos participar, hein? A carne não começa a falar para o espírito? Sim. Aí aquela realização que seria Deus, a gente joga a carne nela. Quando eu dou meu testemunho, para que eu estou dando meu testemunho, irmão? Outro dia um amigo meu estava falando que tinha um cantor que estava dando o testemunho dele. Aí ele começou a falar, quando eu era do mundo, eu era loucão, eu fumava cocaína. Eu fumava não, cheirava cocaína. Eu nem sei falar dessas coisas. Eu cheirava cocaína. Aí ele falava, mas no livro de João, quando ele começava a pregar, o povo murchava. Mas quando eu fumava cocaína, aí o povo, glória a Deus. Falava, mas no livro de Hebreus, aí o povo murchava. Toda hora tinha que falar de cocaína. Para que serve esse testemunho, querido? Quando eu estou dando meu testemunho, estou exaltando quem? Será? Porque de repente o meu testemunho é uma realização minha. Eu preciso contar o que Deus fez na minha vida, a 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 minha vida. Às vezes até aquilo que supostamente nós estamos dando glória a Deus, a carne entrou no meio e todas as realizações humanas tornaram-se prioridade. E o que eu quero falar para você é que a cruz ela não é um motivo de tristeza, sabe por quê? Porque a cruz ela desarma. Isso, dá uma glória aí. Ela desarma a carne. Ela coloca a carne no lugar dela. E qual é o lugar da carne? Qual é o lugar da carne? Gemendo, esperando com ardente expectativa, se desfalecendo. Evangelho de João Batista, mais de ti e menos de mim. Vou te dar um toque aí. Quando você chegar ao nível de ficar no cantão e sentir satisfeito, você já está começando a ficar pleno. Quando você chegar ao nível de fazer acontecer e ninguém bater a mão nas suas costas, você sair assim, você está começando a ficar pleno. Você está começando a entender o que é o Espírito dominar a carne. Amém? Porque a carne ela não está preparada para essas verdades.
A carne não está preparada, por exemplo, para ouvir determinadas coisas. Eu chegar aqui e falar: Léo, vou jogar real, não gosto de você. O que eu fiz? Eu toco na igreja, estou deixando essa onda. Mas vou falar real aqui, ó. Quando a gente chegar ao nível de eu chegar e falar assim, ó: Lorena, Loren, eu não gosto de você. E ela ouvir e falar: eu te perdoo, mas eu estou disposto a mudar, a te ajudar. Querido, a igreja do Senhor, ela precisa ter uma condição de força para desarmar a carne, para você chegar e falar palavras de sinceridade, e a carne não ter domínio sobre aquilo, mas o Espírito. Nós precisamos chegar ao nível, querido, de alguém chegar para você e falar assim: o que você acha? Você chegar e falar: eu acho isso. Porque a gente não tem, a gente é sem vergonha, dominado pela carne. Eu noto aí, às vezes eu faço algumas besteiras aqui na igreja, irmão, e são muitas, não é? Tá vendo? Não fala a verdade. Só teve uma pessoa que falou: que é a Evelyn. Depois você anota o nome dela ali para mim, por favor. A Evelyn sempre gosta de fazer essas gracinhas. O Sidney, depois eu preciso de uma reunião familiar aí, tá? Com vocês. Aí eu chego para os irmãos e falo: eu acho que eu falei isso, não devia ter falado. Não, pastor, não, senhor, pastor, isso é isso mesmo, o senhor tem que falar mesmo, pastor. Eu falei: irmão, mas você não acha que eu devia ter? Não, pastor, pelo amor de Deus, eu acho que não, o senhor tem que fazer isso mesmo. Eu falei: mas você não acha que eu exagerei? Aí entra o outro gordão: não, é isso mesmo, chefe, o senhor tem que fazer mesmo, botar ordem no negócio aí. Não é assim que a gente faz? É igual quando você está com cheiro ruim, ninguém fala nada, irmão. Você está fedendo, irmão, parecendo parecendo um gambá, irmão. Vamos falar real aqui. Parece que você dormiu no lixo, irmão, de tão fedorento que você está. Aí você chega, aí o bendito do pastor vira irmão para o lado e abraça. Você abaixa, irmão. Quando você abraça o irmão, dá uma tontura, irmão. Parece que você está caindo no poder. Não é que você está caindo no poder, que você viu a Shekinah, viu o pó de ouro. Não é isso. É suor. Mas você não fala nada para o irmão, porque a gente não tem coragem de falar. Ah, vou magoar o irmão. O irmão está com bafo, irmão. O que o irmão comeu? Ou está mexendo no lixo lá, irmão. Mas não fala nada. Nós não somos assim, irmãos, falsos. Mas a gente precisa começar a alcançar um nível onde, se for para falar a verdade, a gente vai falar. Ei, olha aqui, ei, esposo, falar a verdade para a esposa. Ei, esposa, falar a verdade para o esposo. Filho, filha, irmão em Cristo. Mas para a gente alcançar esse nível, querido, de verdade, a gente precisa da cruz. Por que nós precisamos da cruz? Porque quando nós morremos, a morte de cruz, que é o batismo, aceitar Jesus como Salvador, nós saímos de uma condição de completamente rejeitados e passamos a ser aceitos. E nós somos colocados dentro de um corpo, o corpo de Cristo. Não vai dar para ler agora, o tempo está passando muito rápido, mas lê em casa Efésios capítulo 4, que vai falar sobre a unidade da igreja. E aí nós somos colocados dentro de um regime, que é o corpo de Cristo. Aleluia, você pode dar um brado aí em nome de Jesus? Por isso eu não entendo o movimento dos desigrejados. Por quê? Porque o cara aceita Jesus, ele é batizado numa esperança: quando eu for batizado eu vou pertencer ao corpo de Cristo. E quando ele faz parte do corpo de Cristo, ele diz: não, eu não quero participar do corpo, eu não preciso disso. Coloca algo no teu coração: corpo estranho não é corpo. O relógio que eu uso, a aliança que eu uso, o tênis que eu uso, a roupa que eu uso não faz parte do corpo. Eu vivo sem ela. Não existe adereço no corpo de Cristo. Corpo é formado por membro. Segundo Efésios, o cabeça é Cristo. E quando nós temos o evangelho da cruz, e a gente lê o que diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É o amor. Nós entendemos que ninguém carrega a cruz sozinho.
Hoje a cruz é carregada coletivamente. E aqui que o evangelho da cruz sai de uma condição de glória, de brado, e vai acontecer, e ela toma o que? O ensino prático. Nós precisamos viver como igreja. O evangelho de cruz nos coloca na condição de membros iguais, um precisa do outro. E por que às vezes você está em necessidade e você não me comunica? E por que às vezes você me comunica e eu não faço nada? E por que às vezes você esconde algo de mim? Por que às vezes eu escondo algo de você? Você não percebeu que nós somos um corpo e o cabeça é Cristo? E segundo Efésios, ele precisa estar plenamente bem ajustado. Por isso Deus permitiu que cada um seja diferente um do outro. Por que nós brigamos querendo ser todo mundo igual? Por que todo pregador tem que pregar tudo igual? Por que toda igreja tem que fazer todo movimento igual? Outro dia a irmã falou para mim: "Só precisa ver um vídeo." Eu falei: "Qual vídeo?" Aí mostrou um vídeo de um pessoal lá de Brasília fazendo um culto na praça. Falou: "A gente tem que fazer igual." Eu falei: "Por quê?" Eu louvo a Deus por ver essa galera aí, meu. Mas se for para fazer, não vamos ter ego, não faz. Mas se Deus não quiser, não faz. Porque nem todo mundo foi chamado para fazer assim. Pode ser que a gente vá em outro lugar, a gente vai no asilo. Mas não é porque é diferente que não é do corpo. Irmão, quando nós temos o evangelho de cruz, nós começamos a carregar os fardos. E é interessante porque aqui está dizendo carga. E quando Jesus diz: "Quem quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me", na versão King James diz canga. E canga é jugo. E o que é jugo? Jugo é uma madeira que coloca dois animais em situações, em posição igual, alinha os dois. O jugo de Cristo, a cruz de Cristo, convergiu tudo para o mesmo propósito. Adão não era um só, então agora são muitos, milhões e milhões, que serão convergentemente uma única pessoa. Será Adão, é um só. Aleluia. Então a tua dor tem que ser a minha dor. Tem essa. Por que a igreja do Senhor hoje é um corpo dividido? A igreja Liberdade em Cristo pensa diferente da igreja que tem do lado aqui. Do lado tem uma igreja aqui. Vocês sabem, não sabem? Eu nunca falei que passou da igreja do lado aqui. Estou desabafando com você. Você vai ficar: "Aí vai sair da igreja, a gente já se viu." Pois é, você tem que estar preparado para ouvir a verdade que eu falo. Ele também nunca me procurou. Vamos procurar amanhã. "Ô pastor, eu nem sei quem é, mas vou falar. Oba, oba." Alguém falou oba, será que ele está assistindo um culto aqui? Ah, foi aí. Eu ouvi um oba, eu falei: "Ué, ele está aqui?" Olha aqui. Não, é outra coisa. Outro dia eu tive o desprazer de ouvir um irmão falando assim para mim: "Não, aquele irmão saiu da igreja e eu não ando com ele para não misturar unção, né? Sabe como é que é?" Não é? É verdade que eu estou falando. Falei: "Como é que é, irmão?" "É para não misturar unção quando mistura assim, vira um..." Quando falou misturar unção, eu imaginei um barman fazendo misturando assim. Eu entendo umas coisas tipo o mundo de Bob às vezes na minha cabeça. O que é muito misturar unção? Por que está tendo essa divisão entre nós? Por que no casamento, na família, querido, ali cada um busca sua vontade, seu desejo. Nós precisamos ser corpo. Está vendo por que a cruz não é motivo de tristeza? Porque ela nos alinha. A sua dor é a minha dor, o seu sofrimento é meu sofrimento, minha alegria é sua alegria, minha realização é sua realização. "Ah não, mas quando você fica feliz aí vem minha carne." Podia ser eu. Não, eu estou alinhado a você na tua felicidade também. E aí a Bíblia diz em Tiago 5,16: "Confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês possam ser sarados." Sarados. E a cruz, querido, ela desarma a carne, porque ela nos torna igual. A gente confessa. E esse é o meu temor. Grava essa frase: eu temo que as pessoas estejam ouvindo e não estejam reagindo. Que você venha ouvir sobre perdão, mas não perdoa. Que você venha ouvir sobre amor, mas não ama. Quem prevalece aí é a carne, mais de ti, mais de você. E o desarme da carne acontece quando eu passo pela cruz, e através de comunidade. Por isso que a gente ouviu lá sobre unidade. Pai, eu sou um contigo e eles são um com nós, com a gente, conosco. É unidade.
Então a gente entende que nós somos uma comunidade de pecadores, que nós somos uma comunidade terapêutica, nós somos a comunidade da cruz. Aleluia! Então quando eu chego para você, eu chego para a Márcia, e eu confesso o meu pecado para ela, e ela, como diz lá em Gálatas 12:13, que nos é dado o privilégio de beber do mesmo Espírito. Estamos bebendo do mesmo Espírito, fazemos parte do mesmo corpo. Quando eu chego e me confesso para ela, eu estou dizendo: eu não sou tudo o que você achava. E aqui está o grande problema: nós não estamos dispostos a mostrar para os outros aquilo que nós verdadeiramente somos. E aí a carne, o homem que está no centro, ele está dando essa resposta para Deus: eu não sou tudo isso, mas todo mundo acha, então eu estou no centro. A carne está prevalecendo. Cadê o Evangelho da cruz? O Evangelho da cruz desarma a carne, porque ele faz você pedir perdão, ele faz você confessar o pecado, ele faz você dizer: eu não sou tudo isso. Só que quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, o outro lado está bebendo de um cálice também, e aí o perdão, ele é concedido, e é nessa hora que a Bíblia diz: confessai os pecados uns aos outros, e vocês serão sarados. Esse é o Evangelho da cruz na prática. Não esconda. Eu temo que as pessoas estejam ouvindo e não estejam reagindo. Pastor, mas se eu contar algo, eu vou perder o meu título. Se você contar algo, você não vai perder o teu título, você vai continuar sendo filho. Ministério, isso aí a gente vai restaurar, a gente crê. O que precisa estar ali é o coração quebrantado. Querido, eu vou abrir o meu coração com você. Às vezes tem gente que vem falar comigo e ela fala: ai pastor, eu vou falar um negócio com o senhor, eu estou morrendo de vergonha, misericórdia. E ela vem pedindo perdão, irmão, como se ela não estivesse falando nem comigo, como se ela estivesse falando com o Papa, o Deus. Só falta ela beijar minha mão, ajoelhar: pastor, eu vou falar com o senhor, me perdoa. Jesus, não sei nem como é que eu falo. Ai, como é que eu falo, vergonha. Cara, você não entendeu que eu sou igual a você? Que você não tem que pedir desculpa. O senhor não sabe o que eu fiz. Não importa se eu não sei, o importante é que Deus sabe. E Ele não quer que você viva nessa aparência. Então, se Deus vai te perdoar, como é que eu não vou perdoar? Se Deus vai te perdoar, quem sou eu para falar: não é, tá vendo, pecador? Não, nós somos uma comunidade de cura. Entendeu por que a gente precisa da igreja? Porque a igreja é uma comunidade de cura, de confissão. Você não pode ter medo de confessar para o seu cônjuge. Você não precisa ter medo de confessar para quem você ama, porque se você está fazendo isso bebendo de um Espírito, que é o Espírito da cruz, que é o Espírito da liberdade, que é o Espírito que é aquele que te tirou de uma condição de dominado pela carne e passou a fazer o domínio do seu coração exclusivamente a Deus, acabou. Agindo Deus, quem impedirá? O fluir é dele, não é seu. Que coisa tremenda. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém, amados? Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Às vezes você conta seu pecado para mim e você fala: mas ninguém, minha mulher não pode ficar sabendo, meu marido não pode ficar sabendo. Como não, irmão? Não, nós vamos sentar, nós vamos resolver isso aí sim. Nós vamos ser curados, nós vamos exortar um ao outro. A exortação lá de Hebreus era: vocês devem se exortar aí, se corrigir, para que ninguém se desvie. Esse é o Evangelho da cruz. Evangelho da cruz não é motivo de tristeza, de alegria, porque ele liberta. A cruz é um lugar de libertação de uma alma que estava fadada ao fracasso eterno, mas agora que recebeu o cálice do Espírito da nova aliança, Jesus, Ele é o cabeça, Ele foi primeiro, Ele ressuscitou primeiro, e nós vamos. Estou seguindo a Jesus. Libera um brado, aplauda Ele bem forte.